Sejam bem-vindos ao canal Six in Canada. Meu nome é Samir. Meu nome é Carol e hoje a gente trouxe esse casal maravilhoso para fazer uma entrevista, a Suelen Olá! e o Franklin. Oi! E no vídeo a gente vai contar todos os detalhes de como foi eles chegarem do Brasil para cá, quanto tempo eles estão e muito mais. Então fiquem até o final do vídeo porque tem muita informação que vai ajudar você no seu plano Canadá. Solta a vinheta! Então, Su, se apresenta pra gente agora, fala um pouco sobre vocês, se vocês tinham alguma formação no Brasil, se vocês não tinham, o que vocês trabalhavam no Brasil antes de estar vindo pra cá. Se apresenta pra gente. Meu nome é Suelen, eu tenho 29 anos, eu sou formada em Psicologia, com especialização em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Fiz minha pós ainda no Brasil e nós morávamos no Rio de Janeiro. Meu nome é Franklin, eu tenho 36 anos, viemos do Rio. Viemos com muitas expectativas aqui para o Canadá, mais precisamente aqui o Winnipeg. Minha área de atuação no Brasil, eu fui militar do Exército por 4 anos. Eu entrei como temporário do Exército. O meu contrato acabou e minha esposa teve uma oportunidade de trabalho e investimos o nosso sonho para estar aqui hoje. Minha formação, eu sou técnico de segurança do trabalho, trabalhei como bombeiro civil muitos anos na área. E sou motorista também de carros pesados. Atualmente aqui em Winnipeg eu trabalho em uma fábrica e estamos aqui. Uma das nossas maiores motivações para imigrar não necessariamente começou com a imigração. Por conta da violência no Rio, Nossa, nós morávamos na Tijuca, tijucanos de coração. gente! Porém, aconteceram algumas situações que já estavam normalizadas para nós. A gota d'água foi uma vez que nós estávamos saindo da igreja na Lagoa, Rodrigo de Freitas, para quem conhece, é uma área nobre do Rio, e indo para casa, que em teoria seria um trajeto curto, tranquilo, e quando a gente chegou no túnel, após o túnel Rebouças, começou um tiroteio e um carro de polícia seguindo. Nós tínhamos cadeirinha no carro, porém nunca de cinto, a Gabi nunca tinha usado cinto de segurança antes de vir pra cá, pelo medo de assalto a carro. A possibilidade seria mais de alta. levar ela embora, né? Um sequestro. Isso. E aí no meio desse tiroteio, eu tirei a Gabi do banco de trás, eu coloquei ela embaixo dos meus pés, e aí a gente se abaixou ali e tal, a polícia passou, né, seguindo o carro dos bandidos, e a gente seguiu e eu botei ela de volta e eu agi naturalmente. A gente já tinha passado por algumas situações desse tipo em algumas comunidades e eu normalizei aquilo a tal ponto. Aí você percebeu que você não queria isso pra sua vida. Quando eu coloquei a minha filha na cadeirinha de volta, deu aquele choque. Meu Deus, isso não é normal. Como que eu cheguei ao ponto de normalizar isso? Não é esse futuro que eu quero pra minha filha. E começamos o trajeto de nos mudar do Rio. Esse era o plano inicial. Sair do Rio de Janeiro. Essa era a decisão. E começamos a buscar trabalho, buscar outras oportunidades, uma vez que em julho do mesmo ano, o contrato dele iria encerrar. Então começamos ali a traçar outros planos. No meio disso, surgiu uma oportunidade, algumas entrevistas. E por que não tentar? Mas você tinha no coração que já era o Canadá, ou vocês procuraram outros países, ou até mesmo no Brasil mesmo, outros estados? Como que foi? Nossa primeira ideia eram outros estados, porque a gente não via como palpável o plano Canadá. Uma vez que eu já tinha minha irmã gêmea aqui no Canadá. Ela é gêmea, gente, as duas são a coisa mais linda do mundo. E eu sabia um pouco das dificuldades, do custo do processo, então nós estávamos naquela. A gente vai investir tanto no plano Canadá, ou vamos nos mudar para o Rio e deixar a Gabi crescer pelo menos ali mais um pouco pra gente se mudar com mais estrutura. Porque imigrar com crianças... Não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é. Então, nisso, como conseguir essa oportunidade da entrevista no primeiro passo, eu tentei a entrevista, fui aprovada, mas até então não sabia, eles iriam tentar o processo de LMIA, e até então não criamos expectativas em cima disso e continuamos o nosso plano de sair do Rio. Legal. Por alguns meses, até que recebemos a resposta, e aí foi aquela.
vamos imigrar ou não? Checkmate. E eu perguntei exatamente assim, e aí, vai ou não vai? E aí, Frank, o que você Porque pra mim sentiu? era uma coisa bem mais difícil assim para eu pensar, porque eu tenho, além da Gabriela, eu tenho mais 2 filhos no Brasil, que é o Bernardo e a Sofia. Então, todos os fins de semana eles estavam, assim, de 15 em 15 eles estavam com a gente. E você? E é bem mais Uma difícil, situação difícil, né? pensar assim. Me Mas coloca assim, no lugar, assim. eu investi nesse sonho justamente Pensando neles. pensando também. neles para dar uma condição para eles no Brasil hoje. Sim, sim. Eu trabalhando aqui, eu consigo dar uma estrutura melhor para meus filhos do que eu estando no Brasil em outras áreas, porque eu não ia ter condição de dar uma escola pagando, particular. né? E até mesmo abrindo uma outra porta para eles no No futuro. futuro. Sim, né? sim. Hoje eu consigo pagar um curso, mesmo que online, de inglês para eles, e isso me satisfaz muito de Nossa, ver sim. eles avançando mesmo do Brasil no inglês, e quem sabe no futuro mesmo Sim. eles... Porque a gente entende, o Samir também era da área de segurança e mesmo lá no Brasil tendo um salário bom para nossa família, a gente não conseguia dar uma condição de vida que a gente dá para as crianças hoje aqui. Porque aqui o poder aquisitivo é muito bom, né? A gente consegue comprar coisas aqui, até mesmo ganhar coisas que a gente já falou muito sobre isso, que, gente, encontra coisas na rua, não sei, a gente vai chegar nesse ponto, vamos com calma. Mas é isso, gente. Aqui a gente consegue ter condição que a gente não tinha no Brasil. Então a gente entende muito bem isso. Su, por que vocês escolheram o Winnipeg? Tinha alguma coisa em especial na cidade? Ou foi uma escolha aleatória? Conta pra gente. Eu vou ser romântica e vou falar que o Winnipeg nos escolheu. Porque foi, na verdade, onde nós conseguimos o trabalho, então foi pra onde nós viemos. Ah, que legal, gente. Então, só pra vocês entenderem, a Su, ela veio com visto de trabalho, só que ela conseguiu esse visto direto do Brasil, que foi uma LMIA. A gente tem vídeo, uma playlist completa de todos os vistos do Canadá que você, brasileiro, pode estar aplicando. Eu vou deixar nos cards pra vocês essa playlist, vale a pena você assistir, só pra que vocês entendam um pouco mais sobre como que funcionam os vistos. Então a Su, ela veio direto do Brasil para o Winnipeg com o visto LMIA. Isso. E aí viemos com a LMIA, eu vim com Close Work Permit, isso significa que eu só posso trabalhar para o meu empregador. E ele veio com o Spouse Open Work Permit, que faz com que ele possa trabalhar para qualquer empregador aqui. Mas e aí, como que foi a adaptação quando vocês chegaram aqui no Canadá? Para mim, a adaptação foi bem mais difícil que a dela, porque eu não falo inglês e eu não tive tempo para me preparar para estar aqui, porque a gente morando no Rio, o nosso visto foi aprovado, aí no caso a gente teve que se mudar, vender as coisas praticamente em 2 semanas para vir para cá. 2 semanas, gente? 2 semanas. Meu Deus! Olha, Foi, gente, isso é é um um desafio. desafio muito grande. E só uma pergunta, Su, qual que é o seu nível de inglês? Ele já... Hoje em dia, qual que é o seu nível e quando era o seu nível no Brasil, por exemplo, né? Eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos. Olha que legal, e gente. Eu concluí o ensino médio lá. Então, o inglês não foi Nunca o foi um problema. problema. Olha que bacana. Mas para Mas ele, pro pra Frank veio com inglês básico. Sim, o meu inglês é bem básico, bem beginner, né? A adaptação para mim foi um pouco mais difícil pela dificuldade do idioma do inglês, por eu não falar inglês. E o meu primeiro emprego, eu trabalhei como jardinagem, landscaping. Eu trabalhei 3 semanas, foi outubro, né? Então o clima estava esfriando e eu senti muito porque eu vim do Rio, clima tropical, e o meu primeiro inverno aqui foi difícil. Como chegou a fazer menos 40 no primeiro inverno? Chegou no Chegou. primeiro inverno, cheguei menos 40 no landscape. sensação de menos 45. Nossa, Meu Deus, realmente, gente. É muito intenso. E É muito rigoroso. uma pergunta que muitas mães fazem pra mim: vocês vieram preparados pra esse frio, compraram roupas no Brasil, ou vocês deixaram pra comprar aqui as roupas? Como que foi essa preparação pro inverno na questão, né, do agasalho, né? Porque o brasileiro acha que chegando aqui que você vai passar frio o tempo todo, mas não é assim, né? Porque as casas são aquecidas e tudo mais. Como que vocês se prepararam para esse inverno? Não vale a pena comprar no Brasil. Dica. Para o Winnipeg. Vamos falar assim, para o Winnipeg. O frio do inverno aqui, nenhuma roupa do Brasil consegue suportar. Não sei se é o tecido, porque tem roupas que até parecem uma legging, mas o próprio fleece é diferente do Brasil.
Então, tudo que a gente usou, tanto pra Gabi quanto pra gente, pro inverno foi daqui. Então, ó, dica de moradores que já fazem mais tempo que a gente que está aqui. Então pega a dica. E o que você mais gostou quando chegou aqui no Canadá? O que eu mais gostei foi... O primeiro contato é o trânsito, né? Você vê as placas de 4A, os carros parando pra você, é um choque, porque nem no sinal vermelho no Rio de Janeiro o pessoal para, que dirá esse nível de educação no trânsito. Eu, como motorista, isso me chamou bastante atenção. O primeiro ponto, assim, sair do aeroporto, assim, você vê O que você menos gostou quando você chegou? O que eu menos gostei... Eu não sei o que eu menos gostei de trânsito. Essa é comigo. Pode que nós, falar. nós menos gostamos até hoje é a questão de algumas burocracias aparentemente para nós desnecessárias. Por exemplo, a gente teve muito problema no MPI com questão de habilitação, porque o regulamento é simplesmente do atendente que está ali. Não existe um parâmetro. Se ele fala que não vai aceitar a sua tradução, ele não vai aceitar a sua Sim. tradução. É verdade. Mesmo que válida, mesmo com o selo do MPI, é o que ele falar. E a gente tem que buscar um outro atendente e a pessoa resolver o problema com o mesmo documento. Depende da interpretação de cada atendente. E fora a demora, né? Que o pessoal ainda não sabe, mas aqui é da época dos dinossauros. Não existe Pix, não existe telefones rápidos, é e-mail ou carta, né? É assim E que até funciona. fax, né? Eu ouvi falar que Ah, fax. eu faço fax no meu trabalho e eu recebo fax. Isso no Brasil não se usa faz mais de 10 anos. Né? Cheque, gente. Isso. Verdade, né? Os cheques são recebidos por correio nas casas, Por né? correio. Gente, é muito diferente. É diferente. E como que é o dia a dia de vocês aqui no Canadá? O dia a dia, assim, resumindo a nossa semana aqui, eu como pai, ela como mãe, a correria que tem. Nós temos um veículo só, um carro só. Eu priorizo ela ficar com o carro porque ela leva a neném, a Gabi, né, na daycare, e eu uso o ônibus. Então, quando eu acabo o meu shift, meu horário de trabalho, a gente se encontra, eu vou ao trabalho dela, porque eu trabalho até as 4 da tarde, ela trabalha até as 4, aí eu pego um ônibus e vou até o office dela. Legal, pra vocês voltarem pra casa. Aí a gente compartilha o carro nesse retorno de casa. E o carro acaba aqui em Winnipeg sendo uma necessidade. Dá mais pra gente que tem É família. muito necessário porque tudo aqui é muito longe, né? Sério? Ainda mais no inverno, onde o frio é Sim. muito rigoroso, ficar O frio. dependendo do É. transporte público é bem difícil. E aí a gente, durante a semana, praticamente, essa rotina de trabalho, daycare e as atividades da Gabi. Isso é algo que nós amamos poder proporcionar pra ela Ai, aqui. isso é fantástico. Eu, como mãe, eu admiro essa mulher do tanto que ela coloca a Gabi pra fazer atividades, né? Ela faz várias atividades que, né? Isso. Sou. Aqui são sazonais, né? Então, assim, Isso, interessante. cada season a gente escolhe, a gente entra num acordo do que ela vai fazer. E aí, na última estação, ela fez acrobacia, Que legal. natação e ginástica. Ela Nossa. fez um tempinho de ginástica. Nessa season, ela fez futebol e natação. E agora, na próxima, ela vai fazer uma ginástica um E pouquinho mais vocês elaborada. acham que conseguiriam dar toda essa qualidade de vida estando lá No no Rio? Brasil? No Rio? Olha, eu não vou falar que não, porque nós já fazíamos bastante lá, mas não com o conforto que a gente consegue fazer aqui financeiramente falando. Porque só da natação a gente pagava com bolsa pela escola R$350 por mês, meia hora por semana. Tá vendo, gente? A diferença tá nos detalhes, tá? Nos detalhes. ó. Então, aqui a natação dela a gente paga $80 pro trimestre, né? Que é o season inteiro. O futebol foi $80 o season inteiro. 3 meses de futebol. 2 vezes na semana. 2 vezes na Olha semana. E assim E vai. teve festinha no final, quando encerrou a primeira temporada, teve entrega de medalha, teve uma bola, ela ganhou uma camisa e uma foto ainda do time. Tudo incluso Tudo nesses incluso. $80 do início. Vale a pena. Então, gente, o que eu falo pra vocês, principalmente as mães que entram em contato comigo, perguntando se tem atividades pros filhos, tá aí um exemplo na Tem. prática que Tem. tem. Tem tanta atividade pra verão quanto pra inverno também, viu, gente? Não é só verão, não.
Então, a Suelen disse que veio com visto de trabalho fechado, né? E o Franklin veio com visto de trabalho aberto. Quanto tempo demorou para você conseguir o seu primeiro emprego quando você chegou aqui? A dificuldade para mim aqui foi realmente o inglês, né? Porque foi difícil até eu conseguir o primeiro emprego, porque eu estava cuidando da neném, porque ela trabalhava, o visto é dela, né? Justo eu ter que dar apoio a ela, e eu ficava com a neném, fiquei quase 2 meses em casa cuidando da neném, mas isso também me trazia, assim, eu queria ser útil, assim, para a família, queria trabalhar, então... Nós não tínhamos carro nessa época. Não, nós tínhamos carro. Então não tinha como trabalhar à noite porque não tinha ônibus à noite. Sim. Foi difícil conseguir o meu primeiro full time. Apliquei, ela me ajudou no Indeed a várias entrevistas eu apliquei. Até que me recordo, numa fábrica noturna, né, que eu apliquei para limpeza, né, para cleaner dessa fábrica. E um fato que eu vou lembrar aqui que chegando lá, o entrevistador me deu um bolo de folhas assim de exercícios em inglês para fazer. Eu não com tanta habilidade, eu fiquei nervoso, né? Comecei a tremer, mas eu falei, vou fazer aqui. Mas no final o entrevistador agradeceu que eu participei da entrevista, mas eu percebi que ele viu que eu não falava muito inglês, mas isso foi tomando vários não, né? Não. Mas eu fui continuando a aplicar. Vai se calejando, vai melhorando a cada vez. E o grupo de brasileiros que tem aqui no Canadá, tem vários grupos de Facebook e WhatsApp que você consegue ver várias empresas contratando, sabe? Quero deixar um ponto sobre isso. Então, vocês perceberam que o Franklin, assim que ele chegou, né? A Suelen começou a trabalhar, ele ficou com a nenê. E ele quis trabalhar de qualquer forma, ele não fez casos para serviço, ele não quis procurar nada na área dele, ele foi querer trabalhar. E quando você quer trabalhar, até mesmo sem o inglês, você consegue, desde quando você tem força de vontade, né? Foi o que aconteceu. Exatamente. Sim. Uma das coisas que a gente mais fala para os A gente inscritos preza muito isso. é vir com força de vontade, peito aberto e buscar pela vaga de trabalho. É exatamente o que você fez, né? Encarar a dificuldade do inglês, mas ver a necessidade. Eu quero contribuir, eu quero trabalhar e tirar essa força de dentro e procurar um trabalho. Que é uma Não força, é todo mundo que consegue, mas as pessoas que têm essa dificuldade, é o que eu recomendo. Tira o ânimo, tira toda essa força do seu interior e vai buscar, porque se você buscar ativamente, em pouco tempo você consegue um trabalho. Exatamente. Depois da vaga da daycare para o primeiro emprego, foi um intervalo de 2 semanas e meia. 2 semanas buscando efetivamente, você já consegue. Porque eu fui vários não, né? Você percebe que você vai, aplica e você leva seu currículo, né? Seu resumê, que falam assim, né? Aí você vê now hiring, estamos contratando, aí tu vai deixar lá o teu resumê e você fica naquela expectativa. O problema aqui é que você às vezes não tem um feedback. Eles contratam uma pessoa e você não sabe que aquela vaga foi preenchida. E nesse meio tempo que a neném conseguiu a vaga na daycare, nesse intervalo de 2 semanas e meia, eu fiz aproximadamente umas 7, 8 entrevistas. E o network aqui dos brasileiros é muito importante, porque você sabe onde é que você pode aplicar e etc. Conhecendo um amigo em comum do grupo de WhatsApp de brasileiros, postaram uma vaga de detail car de uma determinada concessionária aqui em Winnipeg, e falando que o manager estava procurando, né? Aí eu fui, o gerente, né? Aí eu fui e levei o meu resumê lá. E no finalzinho da tarde, né? Aí naquela expectativa com o inglês que eu tinha, aí ele falou, vai lavar carros de uma concessionária, de uma locadora de veículos e atender os clientes a partir da concessionária da frente, limpeza e tudo. Eu falei, e você topa? Eu falei, claro que eu topo. Imagina que não. Eu quero. Um detalhe nisso. Quando ele chegou em casa, eu perguntei, e o salário? Ele, eu não entendi. Mas na hora, com tanta emoção, né? Eu imagino. Podia vir qualquer coisa que eu tava topando. Mas de qualquer maneira, era um emprego full-time ou part-time? Era um emprego full-time. Que maravilha. A dificuldade que o manager falou, mas
você vai trabalhar com água, lavando carros, você vai retirar neves de carros, o frio é extremo, e no menos 30, no menos 40, como é que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou trabalhar. Essa força de vontade é o principal. Isso. Parabéns. É o que nos move, Parabéns, gente, parabéns. E em quais outras áreas você já trabalhou desde que você chegou? Você passou por vários empregos ou apenas algum? Várias empresas ainda, eu vou falar em quase 2 anos que eu tô aqui, eu acho que eu trabalhei em 7 empresas. Eu comecei por landscaping, eu trabalhei de um dia de cleaner em uma empresa de house, limpando casa. Depois eu fui para a concessionária que eu fiquei 6 meses, aí eu saí da concessionária, fui para Windows Cleaner, trabalhei como limpeza de janelas aqui no Winnipeg. Aí fiquei 2 meses nessa empresa, apareceu uma oportunidade justamente por um network com um brasileiro que trabalhava numa fábrica aqui em Winnipeg. Aí ele levou meu resumê, fui para uma fábrica que fabrica peças de maquinário agrícola. Aí eu fui, a dificuldade era que ela é longe daqui de Winnipeg, 60 quilômetros daqui. Nossa! 2 cidades daqui. 2 cidades daqui é longe. Isso. Aí eu fiquei 5 meses lá. Você ia e voltava? Tinha Umas outro 2 amigo horas brasileiro. a mais, né? 1h30. Olha só. No inverno, no verão 1 hora. E um amigo brasileiro, eu rachava gasolina com ele ali e era bom, né? Mas é longe. Então isso acabou pesando um pouco, eu fui aplicando também. Falei, não, eu quero trabalhar na cidade de Winnipeg, onde que eu moro. Aí a gente entregando o currículo na fábrica que eu estou hoje, eu apliquei para a área da produção também e fui para a entrevista, essa com inglês um pouquinho melhor. Tá melhor, mais confiante. Aí me chamou e eu, graças a Deus eu tô muito feliz hoje onde eu trabalho e estou perto da família, né? Que bom. É muito melhor. Então, isso é importante para mostrar para os inscritos, porque geralmente o primeiro emprego não é o que você mais gosta, mas é o que vai pagar suas contas no começo. E se você estiver disposto a sempre buscar uma qualidade de vida melhor, um emprego melhor, oportunidades vão aparecer. Então, muito bom ouvir sua história, isso vai contribuir bastante com incentivando os inscritos. Incentivando. E outra coisa, o inglês, continua estudando todos os dias, ou você tá só na rotina mesmo, a imersão, como se diz? Assim, eu continuo estudando de forma online, né? Do Brasil, um professor brasileiro. Olha só, gente. É bom. Incentivem, ó. Vamos estudar, não vamos deixar o inglês não, porque a gente acaba trabalhando com muitos imigrantes aqui. Pode pegar até muitos vícios de linguagem assim, porque o inglês é multicultural aqui, né? Bem diferente, né, gente? Você trabalha lá na empresa com canadense ou é multicultural mesmo? Tem brasileiro, indiano, como que é as pessoas à sua volta? Sim, as pessoas à minha volta eu vejo muitos filipinos, né, que trabalham lá comigo. Eu me identifico muito com a cultura filipina porque eles são, vou dizer, são mais friendly, amigáveis. Assim, eu gosto muito de trabalhar com os filipinos do meu setor. Mas tem o meu líder canadense, tem muitos indianos lá também que trabalham. Eu trabalho no setor de entregas, de shipping and receiving, né? Aí chegam os caminhões lá, eu recebo as mercadorias, eu coloco em pallets, e o meu inglês melhorou bastante, então eu tô satisfeito com o meu setor hoje. Sim, tá aprendendo bastante, Sim, né? Porque sim. vários sotaques diferentes, você tá Sim, aprendendo sim. inglês de todos os você jeitos. tem que... Uma imersão, gente. É. Então, assim, ó, olha só que incrível. Então, a Su já veio com o inglês já tinindo, graças a Deus, porque ela teve uma oportunidade muito boa, né, de ter estudado nos Estados Unidos. O Fran, ele veio com o inglês básico, mas hoje já tá se virando. Sim. Então, o inglês é muito importante pro seu plano Canadá, tanto que até pra aplicação do visto ou LMIA, dependendo, você precisa até passar por uma provinha, né, pra nivelando o seu inglês. Então, estuda inglês. E aí, Franklin, com tudo isso que você me falou, você acha que a sua vida estaria melhor se você tivesse ficado no Brasil? Eu acho que diante das circunstâncias que meu contrato finalizou, né, com o Exército, e eu não estava com muitas perspectivas no mercado de trabalho, então eu via que aplicar nesse sonho
investir nesse sonho foi melhor do que eu ter ficado, porque eu não ia ter muitas condições. Como bombeiro civil, eu teria que estar trabalhando em 2, 3 plantões, 4, e eu não ia ter tempo com minha família. Sim. E hoje em dia eu vejo que ter investido nesse plano Canadá para mim foi muito bom. Mas eu amo o Brasil tá aqui no meu coração, né? Ai, gente, Brasil, a gente é brasileiro, né? Não É. tem como. Não é porque a gente tá aqui que a gente deixou de ser patriota, Não. deixou de gostar do nosso país, Quando né? a gente tá numa loja ou no mercado, a gente escuta alguém falando em português, o coração acelera mais um pouco. Sim, É. sim. Ai, a gente encontrou essa semana e a gente queria tanto conversar, mas a gente tem vergonha porque a gente não sabe, né? Se a Isso. pessoa quer conversar ou não. Mas a gente fica tão feliz de entender que, o idioma. Fala, é um brasileiro que está aqui do meu lado. Até alguém com a camisa do Brasil, você Viu? fica pensando, será que é brasileiro mesmo ou será que é um canadense? Ou simplesmente se a pessoa tá vestida de chinelo, bermuda e camiseta de time, Certeza. eu já falo pra saber, é brasileiro. Certeza. Su, o que você gostaria de saber antes de estar imigrando pro Canadá? Tem alguma coisa assim que você gostaria de compartilhar? Eu vim bem formada. A minha irmã já tinha morado em Winnipeg 2 anos antes de eu chegar. Ela morava em Vancouver quando eu vim pra cá. Mas ela já tinha me preparado para o frio, para as burocracias, MPI, documentação, Manitoba Health, SIM Card, toda aquela burocracia inicial eu já sabia. Porém, a minha irmã não tem filhos. Então, ela não sabia me ajudar em nada relacionado a filhos. E o que eu gostaria de ter me dedicado um pouco mais antes de vir é como funcionam os daycares e childcares aqui no Canadá, com certeza. Você não quer dar um spoiler pra gente? Rapidinho. Um como spoiler que funciona? rápido, mas pesquisem outros vídeos, Exatamente. se informem, né? Façam outros vídeos Sim, especificamente nós para vamos, childcare. com certeza. Mas o que acontece é que o sistema de daycare aqui, que seriam as creches, é bem diferente do Brasil. Você tem que entrar numa fila de espera. Atualmente as filas estão em torno de 1 a 2 anos. Você pode colocar o nome do seu filho na fila de espera ainda grávida ou em planejamento da gestação. Uau. No application vem se a criança já nasceu ou não. Então você já consegue colocar o filho na espera. É um planejamento grande. Isso, e as pessoas que eu tive acesso, que eu perguntei, parecia sempre um mistério muito grande. Sim, Quando você gente. chegar aqui, eu te indico pra daycare do meu filho. Ou, quando você chegar aqui, eu te explico. E fica sempre aquela informação vaga e que eu não achava... Assim, eu achei que realmente quando eu chegasse aqui ia ser fácil. E foi algo que eu teria me dedicado um pouquinho mais. Voltando. Então, como a Suelen falou, gente, a vaga para daycare não é assim, cheguei, minha filha está matriculada. Isso funciona para school, né? No caso, middle school, ensino fundamental, igual nas idades dos meus meninos que são mais velhos, você consegue até a vaga para escola, dependendo do seu bairro. Só que para daycare, criar o cuidado inicial da criança, que é do berçário até o jardim, não dá, você não consegue assim, cheguei, vou matricular. É uma fila de espera que minha Su falou, que chega a quase 2 anos, né? Pra estar colocando. Então, você que vem com filho, com menor de idade, menor de 5 anos, se planeje, né? Como você vê, a Su e o Franklin, eles dividiram turnos, né? Ficou 2 meses sem trabalhar, porque conseguiu em 2 meses. Acho que isso foi uma bênção de Deus, gente. Uma bênção. E aí ele conseguiu um emprego. No caso meio do Samir, nós não conseguimos creche e nós estamos E eu apliquei dividindo. já faz 9 meses. 9 meses já aplicamos pra creche, a gente não conseguiu creche pra mais nova, então a gente tá dividindo turno. Então assim, tá vindo com filho, se planeja, ou vocês pagam, né? Quanto que custa mais ou menos uma babá aqui ou uma daycare particular, você sabe dizer? As daycares particulares aqui, elas praticamente são montessorianas ou religiosas. As religiosas vai variar uma a uma, mas em torno de $900 part-time, que seriam ali 6 horas. 6 horas. E aí uma montessoriana full-time, você até encontra, tem uma no downtown que falam que você consegue por uns 1.000 full-time, mas ninguém consegue vaga. E aí a média da Montessori full-time é 1.400, Até as 1.600. particulares são concorridas, pelo jeito. As particulares mais baratas. As mais baratas. Isso. Então, olha só, gente, tem que ter um planejamento, né? Ou fazer igual o Franklin fez, ou eu, Samir, tá fazendo, que é dividir turno, um trabalha, o outro espera até conseguir vaga, mas é o jeito, né? Nem tudo aqui são flores. E o que você diria para quem ainda está no Brasil e está pensando em emigrar para o Canadá? Bom, se dediquem ao inglês e francês atualmente.
financeiramente, se organizem ao máximo, venham com o máximo de reserva financeira possível e o mínimo de dívidas possível, se possível nenhuma. E tenham plano A e B. Exato, né, gente? E a imigração, ela muda o tempo todo, os processos estão mudando o tempo todo, então é importante você tanto ter reserva financeira para caso haja uma mudança nesse meio tempo, quanto ter um plano B se necessário. Isso, muito. Temos um vídeo falando sobre comprovação financeira, vamos estar colocando nos cards para vocês. E um outro vídeo que foi um visto negado meu e das crianças devido à comprovação financeira, que na época o governo exigia uma quantia absurda, não sei se está ainda hoje, mas vale a pena você conferir, porque lá a gente fala exatamente quanto é necessário cada pessoa ter para estar imigrando para o Canadá. Em relação ao futuro, quais são os planos de vocês? Bom, nosso plano é continuar em Winnipeg, nos estabilizarmos aqui, futuramente comprarmos nossa casa própria e ficar por aqui. Ai, gente. Então vocês que gostaram legal. mesmo da cidade? Sim. Além de ter minha irmã aqui, minha irmã se mudou de Vancouver pra cá, comprou a casa própria dela, então provavelmente ficaremos aqui. Agora uma pergunta pra descontrair. Qual que foi a maior gafe que vocês já cometeram aqui? Bem, a gafe foi minha. Não é porque a gente tem ali um nível de inglês que a gente sabe todo o vocabulário, né? Principalmente vocabulários específicos. Gente, me perdoem, eu não sei nem português. E o que aconteceu é que o nosso carro enguiçou e ele detectou que o problema era a bomba de combustível. Mas ele estava inseguro para ligar para o reboque. Por conta do inglês é difícil, né? Você fazer toda a assistência por telefone para solicitar o reboque. E eles perguntaram qual era o problema do carro. Automaticamente, bomba de combustível. É esse o nome? É esse o nome. E tô eu falando, foi o gas bomba. E gas bomba é bomba de gás. E a pessoa do outro lado, bomba? Tem uma bomba no carro? Fiquei sem entender. E o meu cunhado estava ao lado, então imediatamente ele me corrigiu. E explicou que é fuel pump. Então, Que e eu situação. me corrigi, mas foi bem constrangedor. São detalhes, coisas muito específicas que... Isso, filho, não tem como. Acontece. Eu vou contar uma minha, só que assim, eu também não falo inglês, como o Fran, e a gente estamos aprendendo, bem starter. E, né, eu não consigo nem ter essa flexibilidade igual a sua de atender o telefone e conversar. Então, muitas vezes eu uso o Google Translator. E aconteceu uma gafe comigo no trabalho, que foi, assim, muito engraçada. Que é muito específico as coisas, a gente não sabe, né? E aí eu escrevi, falei por áudio no Google o que eu queria pra uma colega de trabalho. Justamente assim, olha, eu triturei, eu pesei a amostra, só que o resultado não estava aparecendo na tela. E desliguei o Google Translator. E ele traduz pro inglês. E aí eu virei pra ela e já mostrei. Só que eu virei e mostrei e eu não corrigi nem o meu português. Em vez de falou, eu pesei a amostra, saiu, eu peidei na amostra. E aí ela olhou pra mim e falou assim, você... E eu falei, não! Ai, gente, foi uma situação terrível. Então, assim, além de você não saber, a pessoa não saber o inglês, ela nem corrige o português e vai na ansiedade já. Então, assim, a dica, vai usar o Google. Corrija seu português antes, porque tem certas coisas que você não merece nem passar e você acaba passando. Gente. Muito obrigado, Franklin. Muito obrigado, Suelen, pela entrevista. Com certeza, todas as informações que vocês trouxeram vão ajudar muito os inscritos do canal. Então, agradeço de coração. A gente agradece todos os detalhes, principalmente, né, as mães que, né, procuram a gente para saber mais informação. Tá aqui uma mãezona, um paizão que faz de tudo pros seus filhos. O Fran, né, deixou os filhinhos no Brasil e eu acredito que a saudade também deve bater muito, né, Fran? Sim. Com Um beijo, certeza. Sofia e Bernardo. Ai, que gostoso! Pessoas abençoadas, a gente sempre tenta trazer coisas relevantes, mas que venham também de pessoas abençoadas pro nosso canal. Isso é Exato. muito importante. Muito obrigado, pessoal. Vocês são maravilhosos. Nós te agradecemos, pessoal. Que gostoso, é isso, gente. Ai.